Olá, meus amigos, tudo bem? Todos nós estamos sentindo muito medo de tudo que está acontecendo, né? Não sabemos exatamente quanto tempo essa crise vai durar, o que vai acontecer depois, independentemente das escolhas que fizermos. Ninguém tem o poder de prever o que será mais danoso, se nos isolarmos e evitar muitas mortes, mas termos que lidar depois com o grande colapso econômico e os problemas de desemprego, de fome, etc., como consequências do isolamento social, ou então continuarmos nossas vidas normalmente, mas termos que lidar em curto prazo com as milhares e milhares de mortes que certamente a pandemia vai provocar. Em ambos os casos, nós enfrentaremos consequências gravíssimas e grandes perdas e não teremos como fugir delas. Infelizmente, a realidade que nos espera não vai ser fácil, né? E quem sabe justamente por ela ser muito, mas muito dura, é que precisamos respirar fundo antes de tomarmos determinadas atitudes, porque o medo e a ansiedade tendem a fazer com que a gente perca um pouco a razão. Como eu disse antes, ninguém estava preparado para essa pandemia. Foi, quem sabe, a crise mais repentina que se instalou na humanidade no último século, né? Então não dá para exigirmos um cálculo impecável para soluções rápidas, porque um problema com tamanha complexidade demanda estudos aprofundados que levam tempo, e tempo é o que nós não temos agora, né? Então tudo o que for feito por governos e sociedade vai ser passível de erros, né? Sinceramente, eu não sei qual escolha será mais ou menos catastrófica, de um jeito ou de outro vai haver perdas e teremos que nos reerguer. Eu só sei o seguinte: o novo coronavírus está se mostrando muito mais nocivo do que outras doenças semelhantes. Todo mundo no início achava que era simples, até que o quadro foi mudando aos poucos, né? No dia 28 de fevereiro, a Itália registrava 17 mortes pelo novo vírus. O governo italiano então decidiu mudar as estratégias e não barrar o turismo, por exemplo, além de suspender a proibição de aglomerações públicas. Um mês depois, a Itália conta com mais de 7.500 mortes. Então, depois que esses números começaram a crescer de forma muito rápida e assustadora, aí sim as autoridades acharam melhor adotar o isolamento social em toda a Itália. Antes era só no norte da Itália que estava isolado, porque ali no norte era o epicentro do surto no início, né? Então essa decisão foi tomada no dia 9 de março, mas veja bem, depois de 17 dias de isolamento, só agora os números de contágio e morte começaram a declinar. Na Espanha, o contágio está ainda mais acelerado do que na Itália. Enfim, quase todos que disseram que no início o coronavírus não era tão grave, acabaram mudando a opinião depois, porque constataram que tanto o contágio quanto o número de mortos, de fato, estão sendo muito expressivos. Eu ainda acredito que é importante a gente tomar como exemplo lugares que já estão mais avançados nessa experiência e agirmos para minimizar o número de mortes, mesmo que sim, depois a gente tenha que lidar com essa crise econômica que está dando medo em todo mundo, né? Então todos entendem as dificuldades que nós vamos ter depois, ninguém está questionando isso. Mas será que não seria importante garantir a vida agora para podermos lutar depois, né? As pessoas que morrerem não vão ter essa chance. E uma coisa que é importante frisar, é muito provável que todos nós, ou grande parte da população, vá contrair o coronavírus, mais cedo ou mais tarde. O que se espera com essas medidas de isolamento social é que esse contágio não seja em massa, né? Todo mundo contrai o vírus ao mesmo tempo, para não dar esse colapso no sistema de saúde que todo mundo está falando. Por isso que é importante o isolamento social. Se todos contraem o vírus ao mesmo tempo, os hospitais não darão conta de atender todo mundo, que é o que está acontecendo na Itália e na Espanha. Agora é o seguinte: eu não vou ficar julgando o governo A ou o governo B pelas medidas tomadas, nem amigos A ou B pela opinião que tenho. Eu tenho certeza que os governos decidiram por determinada medida em detrimento de outra, porque pensaram que a medida escolhida seria a menos danosa. Não penso que neste caso especificamente, decisões tenham sido tomadas com base unicamente em termos econômicos, mas também com base no impacto que o isolamento vai causar, especialmente para pequenos e médios empresários e os empregados dessas empresas, dessas pequenas e médias empresas, e principalmente para autônomos. O desemprego também é gravíssimo e também pode levar à doença, depressão e até à morte. Bom, essa crise não deve ser tratada ideologicamente, meus amigos. Aliás, nada deveria ser tratado ideologicamente. Cada um de nós está se preocupando com o que mais nos atinge diretamente, né? Aqueles que têm pessoas no grupo de risco estão mais preocupados com uma possível perda de entes queridos, aqueles que não podem parar seus negócios para sobreviver estão mais preocupados com o impacto que vai causar a interrupção dos seus trabalhos, que com certeza de médio a longo prazo vai trazer impactos seríssimos não só para a economia de forma global, mas para cada pequeno trabalhador que precisar batalhar pelo seu ganha-pão. Então, pessoal, a questão é que as pessoas estão enxergando
enxergando a perspectiva por ângulos diferentes, o ângulo que mais as afeta. E isso é normal, sabe? Ninguém se torna necessariamente mal por isso. E o que mais me entristece nisso tudo é ver o campo de batalha que se tornaram as redes sociais. No fundo, o que eu tenho observado é que a maior parte das pessoas está preocupada com o mesmo problema: sobrevivência, só que demonstram essa preocupação de formas diferentes. Então, na minha opinião, devido ao histórico dos outros países, não há dúvida de que para frear o contágio em massa e, consequentemente, o colapso do sistema de saúde e também o número expressivo de mortes, a melhor alternativa é evitar o contato social o máximo possível. Se a pessoa realmente não puder ficar em casa porque não pode levar o trabalho para casa e não tem como deixar de receber seu ganha-pão e por isso precisa seguir com seu trabalho normalmente, que tome todas as medidas possíveis de segurança, que penso já estarmos, todos cansados de saber: higiene redobrada e constante das mãos, afastamento de 2 metros das outras pessoas, etc, Todo mundo já sabe, já estamos cansados de ouvir por aí. Mas ainda assim, volto a frisar, na minha opinião, creio que as pessoas deveriam voltar ao convívio social somente se não houver alternativas, porque os números na Itália e agora mais seriamente ainda na Espanha estão deixando bastante claro que essa pandemia não é bobeira, sabe? Agora, meus amigos, na verdade, a mensagem mais importante que eu queria deixar hoje é a seguinte, Ficar se engalfinhando nas redes sociais só tende a aumentar uma tensão que já não está fácil de controlar por conta do próprio surto. Cara, essa pandemia definitivamente devia transcender discussões políticas e ser olhada com lógica, coerência, empatia, por mais complexa que seja. Não deveria entrar no campo ideológico. Então, se você pode ficar em casa para amenizar as chances de contágio, ótimo. Se não pode, ok. Só tome muito cuidado e tenha consciência de que o vírus é sério e que mesmo que você não faça parte do grupo de risco, você é um possível transmissor. Então tem obrigatoriamente que tomar muito cuidado, tanto por você quanto pelos outros. Mas, por favor, vamos evitar as tensões com os nossos amigos, até mesmo para evitar ainda mais estresse, que só tende a prejudicar o nosso emocional e mesmo a nossa imunidade, 2 fatores que definitivamente precisam estar em dia para que possamos enfrentar os dias difíceis que estão por vir. Então, se tem lição que essa crise tem para ensinar, é que há coisas muito mais importantes do que ideologias e políticos, Semana passada um monte de gente estava falando em empatia e foi até legal porque a gente viu um clima bastante assim fraterno, apesar de estarmos muito preocupados e mesmo tristes com tudo que estava acontecendo. Só foi a política falar mais alto que a programação voltou ao normal de novo, sabe? E a galera passou a se matar nas redes sociais de novo. Então, amigos, vamos tentar manter a paz nesse momento tão delicado. Agora, quem sabe mais do que nunca, precisamos exercer a empatia, e a empatia é justamente tentar enxergar a perspectiva pelo ângulo da outra pessoa, Por exemplo, para algumas pessoas, exercer empatia vai ser tentar se colocar no lugar de quem não vai ter o que comer se parar de trabalhar, Ou daquele pequeno empresário que não vai conseguir manter as portas abertas e, além de perder seu negócio, ainda vai ter que demitir e abalar outras 5, 10, 15 pessoas. Para outras pessoas, exercer empatia vai ser se colocar no lugar daquela pessoa com câncer que vai ter pouca chance de sobrevivência se contrair o vírus e não puder contar com uma vaga na UTI, ou de todas as pessoas com mais de 60 anos, ou então parentes que tenham pessoas no grupo de risco, enfim. Vocês conseguem entender que nós estamos passando por um período muito sério em que haverá perdas independentemente da escolha que fizermos? Então eu continuo defendendo o isolamento social, mas respeito a opinião de quem pensa que o isolamento vai trazer resultados mais graves, Aliás, na real, eu volto a dizer que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer e por isso mesmo eu fico tão triste vendo amizades sendo desfeitas, brigas feias por aí, por um futuro que é incerto. Se tem uma lição que essa crise tem nos ensinado é que existem muitas coisas mais importantes do que ideologias, políticos ou ser dono da razão. A fé, a esperança, as amizades, as pessoas que amamos, o trabalho. Isso foi algo que me chamou muito a atenção, como as pessoas passaram a valorizar o trabalho, sabe? Então, meus amigos, às vezes a crise nos dá muitos tapas na cara e nos faz acordar para mostrar o que realmente vale a pena. No fundo, não é uma questão de certo e errado, porque vidas serão impactadas de um jeito ou de outro. A crise, independente das decisões que forem tomadas, vai trazer sérias consequências. E quem sabe por isso mesmo a gente deva manter a calma, a serenidade, a racionalidade e a empatia para evitarmos conflitos com os outros e para passarmos por esse problema com os pés no chão, certo? Então eu acho que por hoje é isso. Um beijão e até a próxima.